Você já se apresentou para o pessoal? Então, faz favor. Vai. Pode fazer. Meu nome é Valesca, eu sou vizinha e amiga da Cíntia, que já fui para aqui há muito tempo, e ela falou para mim que foi muito bom, que você ajudou o grupo, né? E aí, por isso, eu quis ir, eu já trabalhei no curso, mas eu tenho pertinho da minha casa e aquele curso eu fui trabalhar também no lado do dia. Aí eu estou pegando os contatos. Ah, que ótimo. Seja bem-vinda. Já chegou trabalhando. Chegou, gente. Nossa irmã. Meu nome é Denise, somos da Denise, então, chamada por outros vezes, né? Tá bom, seja bem-vindo, Denise. Então, nós vamos fazer a nossa prece, pedir ao João Pedro que ore em nome de todos nós, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, Senhor, Salvador e Redentor, Príncipe da paz, a luz do mundo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas. Também lembrando da nossa Mãe Santíssima Maria, em cujo abraço de ternura nós temos encontrado toda a paz, todo o carinho de mãe, para seguir em frente nos nossos momentos mais difíceis. E nós também cumprimentamos toda a espiritualidade amiga com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, no nome do saudoso e eterno Chico Xavier. Nós todos nos reunimos aqui, nesta noite, em nome de Jesus. E de joelhos, todos nós dizemos: Deus seja louvado. Nós estamos todos aqui, ansiosos, Mestre, para aprender um pouco mais sobre aquilo que liberta, de fato, os nossos espíritos e um dia nos trará a redenção espiritual tão sonhada. Nós sabemos, Jesus, e sempre temos te dito isso, que nós estamos sim ainda distantes do amor dos anjos, mas já habita em nossos corações uma vontade honesta de um dia comparecer diante da tua santa presença como pessoas dignas que trabalharam muito. Diante disso, Mestre, nós pedimos um auxílio do teu coração para que nós sejamos capazes da manutenção de um trabalho disciplinado, focado, consciente aqui na terra em favor daqueles que mais precisam, em favor daqueles que sofrem. Nós acreditamos muito, Jesus, que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. Então, nos ajuda sempre, Mestre, a manter uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós confiado. Sempre que nós nos lembramos, sempre que nós estudamos Chico Xavier, nós temos uma injeção de ânimo para continuar a caminhada no caminho apertado do cristianismo, sonhando um dia atravessar a porta estreita, atrás da qual estará Jesus com os braços abertos nos esperando. Nós sabemos que é difícil, Mestre, mas também sabemos que esse momento vai fazer tudo valer a pena. Por fim, Senhor, nós queremos aproveitar a união dos nossos pensamentos aqui nesta noite e pedir sempre por todos aqueles que estão sofrendo, que estão desesperados, que estão chorando nessa hora. Que a paz, Mestre, que provém do teu coração, caia sobre todos nós sempre, trazendo a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo é suficientemente forte para reinar para todos sempre. E assim, Jesus, pedindo sempre muito trabalho para reedificar os nossos espíritos, nós nos ajoelhamos mais uma vez aqui espiritualmente e te dizemos por toda a eternidade: Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Nós chamamos muito, Jesus.
ser conosco aqui e agora no estudo e por toda a eternidade, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, nós semana passada começamos a falar sobre Chico Xavier, era o aniversário dele, dia 2 de abril. Claro que nunca a gente termina numa reunião, então a gente vai prosseguir na reunião de hoje até onde a gente achar necessário. Como o nosso foco de estudo é a mediunidade, eu acho que nós não temos nenhum exemplo tão maravilhoso de médium, não é? Médium com Cristo, principalmente, que não basta simplesmente ter a mediunidade, a faculdade mediúnica, mas ter principalmente a sabedoria de, aceitando o trabalho com Jesus, dentro, naturalmente, do conhecimento espírita cristão, que é o conhecimento teórico da mediunidade, praticá-lo, não é? Praticá-lo através dessa doação ininterrupta, gratuita, amorosa, dedicada, que o Chico Xavier exemplificou para todos nós durante 75 anos de sua vida. Dos 92 anos de existência, 75 deles foram dedicados à mediunidade espírita cristã. Mas nós temos que recordar que ele começou na mediunidade com 4 anos de idade. Então, na verdade, são 88 anos de mediunidade, né? Desde muito cedo, ele começou a apresentar fenômenos. Ele me contou, por exemplo, que com 4 aninhos de idade, ele estava junto com os irmãos, que naquela época, Pedro Leopoldo muito pequeno, era muito comum as senhoras, mães, levarem os filhos para a frente da casa, e os filhos brincavam com os vizinhos ali na rua, não é? E ele me contou que a mãe dele fazia isso. Eu mostrei para vocês a casa, né, onde ele nasceu. A minha tia bisavó, Cilia Correia, era vizinha dela, e dela, mãe do Chico, né? E Dona Maria de São João de Deus. E o Chico me contou que as duas estavam conversando, uma cadeira assim na frente da casa, enquanto a meninada brincava, e em determinado momento a mãe dele chama a atenção dele: Chico, por que você não vai brincar? Seus irmãos estão brincando, suas irmãs estão brincando. E ele tinha pedido a ela licença para pentear a longa cabeleira dela, que era muito lisa, preta, muito bonito, o cabelo preto muito bonito. Ele queria ficar perto da mãe. E ele pediu a ela: não, mamãe, eu quero ficar perto da senhora. Mas por quê, menino? Vai brincar. Não, porque eu quero. Mas ele não contou para a mãe que ele sentia, com 4 anos de idade, que ela não duraria na Terra. E, de fato, no ano seguinte, quando ele completou 5 anos de idade, ela retornou ao mundo espiritual, né? Então, um fenômeno de presciência já na sua infância. Não é fácil, né, gente? A gente que conhece criança, imagina o coraçãozinho dele sofrido, né, de pensar que ele poderia perder a mãe tão cedo. Isso é o quê? Isso é capacidade mediúnica. A intuição do futuro, que Allan Kardec vai estudar isso muito bem no capítulo 16 do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no qual ele inseriu este capítulo com o título A Teoria da Presciência. E todos nós, de certa forma, temos na vida cotidiana algum tipo de presciência no sentido da intuição. Mas alguns médiuns são escolhidos pelo mais alto para terem a presciência do futuro mais generalizado. Não somente coisas pequenas do dia a dia de casa,
E, neste caso, Allan Kardec é muito claro em dizer o seguinte: esses médiums, não adianta o médium se candidatar aqui na Terra para ter essa mediunidade. Não funciona dessa forma. Eles são indicados pela espiritualidade maior. E nós sabemos que o Chico foi um deles, né? Eu sou testemunha, não é? Em 21 anos de convivência com ele, tudo que ele previu a respeito da minha vida particular, da vida da minha família, das minhas tarefas profissionais e do movimento espírita, que naquela época ele falava e a gente ouvia, mas de certa forma ficava assim, gente, mas o que é isso, né? Você só lembra quando o fato acontece, quando você vivencia, e aí você vai remeter ao passado, lembrando do que ele falava. E aí você atesta a mediunidade dele, né? Foi assim comigo, foi assim com todos os amigos que conviveram com ele. Nós mostramos aqui esse cartão, né, que ele escreveu para a Dona Neném Aluoto, é aquela que está na fotografia ali embaixo. Ela presidiu a União Espírita Mineira durante 33 anos. E a beleza do que ele escreveu, né? Neném, esta menina chama-se amizade, vestida em linha e flores de saudade. Era uma ligação muito grande dos dois, né? Eu fui ponte entre Belo Horizonte e Uberaba inúmeras vezes para levar e trazer os assuntos que Dona Neném tinha que tratar com o Chico. Ela presidia a União Espírita Mineira, eu era diretor-secretário, e tudo ela confiava no Chico. Ela não dava um passo sem ouvir Chico Xavier. E a sabedoria de Chico Xavier em lidar com as coisas, mesmo as coisas do mundo, que não são fáceis, né? Porque nós temos que imaginar que a União Espírita Mineira, uma entidade federativa que pressupõe a coordenação de todo o movimento espírita de um estado grande como Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios, né? Que tem quase 20 regiões distintas dentro da organização, vamos dizer assim, administrativa do espiritismo no estado, não é brincadeira. E o Chico sempre com muita sabedoria. Eu fui testemunha, porque ele me fazia escrever as orientações dele, né? Ela perguntava, eu escrevia, e depois eu trazia escrito as orientações dele. Numa das cartas dela para o Chico, aliás, numa das cartas dele, Chico Xavier, para ela, é muito importante isso, porque, embora eu já tenha feito referência semana passada, mas é muito bom a gente guardar isso, porque este trecho é, inclusive, o lema dos encontros nacionais e internacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra todos os anos, né? O Chico disse a ela: somos uma grande família dispersa em diversos setores de trabalho, com o Espiritismo por nossa bênção de luz. Hoje, cada qual de nós permanece em linha particular de luta. Mas amanhã estaremos todos novamente reunidos na vida real. Olha só a noção dele de que a nossa vida real não é aqui. A vida real é lá, não é? Nós estaremos todos novamente reunidos na vida real, apresentando cada qual de nós a soma dos esforços que levou a efeito para nos desincumbirmos dos sagrados deveres com que fomos agraciados. Não é? Não é mesmo? O Chico tem esse hábito nas cartas, né? Ele faz uma afirmativa, e isso é até humildade, né? Depois de fazer a afirmativa, ele pergunta, não é mesmo? Porque dá chance para a gente concordar, né? Ou discordar, né? Alguém quer discordar de Chico Xavier aqui? Não, né? Eu sugiro
que não. Porque isso aqui é pura sabedoria, né? Uma sabedoria assim que nos invade a alma. Ao mesmo tempo, é um puxão de orelhas, não é? Porque ele está fazendo menção que cada um de nós é vamos dizer assim, uma engrenagem desta grande máquina do progresso humano, e essa engrenagem tem que funcionar a contento. Caso contrário, ela atrapalha o conjunto. Quem já foi aqui em apresentação de orquestra sinfônica? Não é? É uma sintonia perfeita entre vários instrumentos de sopro, de corda, de percussão, enfim, o maestro, o pianista, né? Se algum deles sai do tom ou erra a partitura, estraga tudo. Estraga a sinfonia toda. Por isso precisa o quê? Precisa estudo. Mediunidade é diferente? Não. A mediunidade é exatamente isso, gente. É uma orquestra sinfônica que tem o maestro, tem os diversos instrumentos. Olha só, não existe um médium igual ao outro. Cada médium terá a sua própria faculdade, o seu próprio dom. E ele deve disponibilizar o seu dom não para benefício próprio, não para que os holofotes sejam para ele. Ah, olha aqui, como eu sou médium. Não. Ele deve disponibilizar o seu dom para que o conjunto da casa espírita, da instituição espírita a qual ele se liga, funcione a contento dentro do quê? Das ordenações do alto. Porque o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Então a gente tem que estar sempre dentro dessa lógica expressa pela palavra de Chico Xavier, a gente deve estar sempre meditando e se perguntando: as nossas tarefas estão sendo dirigidas ao povo? Estão atingindo o coração do povo? Porque se não tiver, não é? Tá, fica defasado, tem alguma coisa defasada aí. Porque sofredor tem em todos os lados. Tem aqui na Terra, não é? Quanta necessidade humana aqui de pobreza, de miséria, de sofrimento. E também tem um além. Por isso a mediunidade é tão importante. Porque tem os espíritos sofredores, que abandonaram o corpo físico, mas ainda estão tão apegados à matéria e tão sofredores por isso, que precisam da ajuda dos médiuns para serem devidamente consolados, orientados, esclarecidos. Então, tudo aqui, vejam bem, todos nós vamos ter uma função. E um dia vai chegar, se Deus quiser, muito longe ainda, né? Que a nossa experiência terrestre vai ser encerrada pelo fenômeno da morte e nós vamos estar aqui na vida real. E estando na vida real, vamos ter que dar contas. A espiritualidade maior que avalizou a nossa encarnação, antes da gente vir, ó, você vai ter essa ajuda, aquela ajuda, vamos estar com você, mas você tem um trabalho a executar. E aí a gente vai chegar lá como? De mãos vazias ou de mãos ocupadas no serviço redentor? Essa é a grande questão, né? Lembrando que é isso que eu ia falar, João Pedro, que essa última frase do Chico é fantástica. Por quê? Porque nós temos que levar a efeito a desincumbência das tarefas que o Chico escreveu aqui, dos sagrados deveres com que nós fomos agraciados. Ou seja, a graça do Cristo, que muita gente até discute isso, né? A salvação pela graça.
Ai, bate no peito, aceitei nosso Senhor Jesus Cristo, estou salvo. Não, a graça do Cristo, meu amigo, é o serviço. Essa que é a graça. Muita gente não aceita o serviço, acha que bateu no peito dizer que é cristão, está salvo. Não está, não. É ledo engano. Quem pensa assim vai chegar lá de mãos vazias. Porque a graça do Cristo é o serviço. Nós fomos agraciados com o serviço, com o trabalho de colaboração com a humanidade em torno. Se nós estamos nos desincumbindo dele, paz na nossa consciência. Caso contrário, não teremos paz na nossa consciência. Aqui, eu já até tinha passado nela, visitando o Chico, estava no hospital em Pedro Leopoldo, tinha passado por uma cirurgia de hérnia. E aqui eu também já tinha mostrado essa frase, esse cartão. Mas antes de entrar nisso aqui, eu quero corrigir, porque na palestra da semana passada eu acabei tropeçando numa informação, que eu acabei falando 41, eu falei 31, 1931, depois repeti 41. Na realidade, a segunda mãe de Chico Xavier, que foi a dona Cidália Batista Xavier, ela desencarnou no dia 19 de abril de 1931. Tá certo? 31. A essa ocasião, o Chico não tinha ainda estado com o espírito de Emmanuel. Não havia ainda nenhum contato do Chico Xavier com o espírito de Emmanuel. Ele já estava psicografando desde 1927, no dia 8 de julho de 1927, quando ele recebe a primeira mensagem de um espírito amigo, a primeira psicografia. Como que se deu a primeira psicografia de Chico Xavier? Há poucos meses antes, em maio, a irmã dele, Dona Conceição Xavier, estava com problemas obsessivos muito graves. Os pais do Chico, quer dizer, o pai dele, né, que a mãe já tinha falecido, tinha se esforçado para levá-la nos psiquiatras, nos hospitais, nos psicólogos e até nas benzeduras em todas as escolas religiosas possíveis, e nada tinha funcionado. E eles receberam uma visita de um representante da Federação Espírita Brasileira, que estava passando por Lagoas, Sete Lagoas, Lagoa Santa, como é que é o outro nome? Sabará. Estava passando por Sabará e conheceu integrantes da família Xavier, acabou em Pedro Leopoldo e recomendou a eles: não, eu vou chamar um casal amigo de Belo Horizonte. Aí ele veio para Belo Horizonte, ele era do Rio de Janeiro, chamou o senhor Hermínio Pena Perácio, e dona Carmen Pena Perácio. Chamou esse casal, que era um casal espírita atuante aqui de Belo Horizonte. Esse casal chegou lá em Pedro Leopoldo, então, com o objetivo de assistência fraterna. Veja, olha a importância, gente, de uma visita fraterna. Que às vezes a gente, mas será que funciona, né, esse negócio de visitar a casa dos outros? Eles saíram naquela época, eu estou falando de 1927. Quase 100 anos atrás. Se hoje Pedro Leopoldo é pequeno, imagine 100 anos atrás. Né? Não tinha estrada dupla que tem hoje, tinha só a estrada de ferro. Muito bem. Eles saíram daqui e foram lá fazer uma visita fraterna. Fazer o culto do Evangelho no lar do Xavier. E em lá chegando, por que nós sabemos tudo isso? Além do Chico Xavier contar, também o nosso querido mentor aqui da casa, Martins Peralva, na década
de 70 e 80, entrevistou a dona Carmen Pena Perácio e publicou essa entrevista no jornal Espírita Mineiro. Depois nós reproduzimos essa entrevista no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, tá certo? Então, a dona Carmen era uma médium de vidência fantástica, aqui, atuante, trabalhadora aqui em Belo Horizonte. O marido dela era doutrinador, era palestrante do Espiritismo, o senhor Hermínio Perácio. E em chegando lá, eles verificaram que o problema da Tiquinha, da irmã do Chico, era o quê? Obsessão. Obsessão espiritual. Ela não era louca, ela não estava com nenhuma doença física, ela estava tomada por obsessores. E em verificando o assunto, logo eles sugeriram a realização de um culto do Evangelho com assistência espiritual aos espíritos obsessores da irmã do Chico. Fizeram essa reunião e logo nessa reunião, se não me engano, ela foi no dia 7 de maio de 1927, logo nessa reunião, a dona Carmen viu que o Chico tinha mediunidade. O Chico tinha 17 aninhos, gente. Olha que beleza, né? Ela viu que ele tinha mediunidade e falou com ele: olha, os espíritos estão me mostrando que você tem mediunidade. Então, conversa enquanto nós vamos dar o passe na sua irmã, porque ela e o marido deram o marido leu o Evangelho, ela deu o passe, mas pediu ao Chico para conversar com os espíritos obsessores. E, de fato, ele viu os espíritos obsessores da irmã, tentou conversar, tentou convencer os espíritos a ter mais misericórdia, não é? A ter mais paciência. De princípio, não conseguiu muito, mas essa foi a primeira reunião. Aí, o que aconteceu? O casal voltou para Belo Horizonte. Missão cumprida, né? O que vocês acham? A missão estava só começando. Porque assim que eles chegaram em Belo Horizonte, havia um médium aqui na capital mineira, ele era da cidade de Curvelo, e ele tinha ascendência italiana, Pascoal Comanducci. Um médium extraordinariamente potente. Depois de desencarnado, ele falaria no futuro através da mediunidade psicofonia de Chico Xavier. Algumas vezes. Essas mensagens dele estão nos livros que foram editados da psicofonia de Chico Xavier no grupo espírita Meimei de Pedro Leopoldo, que é Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, e o que nós editamos aqui, o Registros Imortais. Muito bem, Pascoal Comanducci era um médium de presciência fantástico, gente. Fantástico. Ele foi entrevistado, inclusive, por um grande amigo nosso, nós conhecemos, ele era frequentador do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, aqui de Belo Horizonte. Ele viveu há mais de 100 anos, inclusive, e ele entrevistou o Pascoal Comanducci e pegou do Pascoal Comanducci uma coisa importantíssima. Lá no início da mediunidade de Chico Xavier, quando ele recebeu o casal Carmen Pena Perácio e Hermínio Perácio, ele chamou o casal e disse assim: olha, vocês acabaram a tarefa de vocês em Belo Horizonte. Vendam tudo o que tem aqui. Eles tinham loja, aqui na capital mineira, tinham patrimônio, tinham casa. Eles dirigiam um centro ou não? Não, eles participavam de centros espíritas aqui dirigidos pela dona Paulina Kemper Borges, que é a avó do Kemper. Muito bem. E a tarefa de vocês, a partir de agora, é voltar para Pedro Leopoldo e dar mão forte a este jovem médium, Francisco Cândido Xavier. Gente, o Chico até então não tinha psicografado uma página sequer. E o Pascoal Comanducci falou com eles assim: este jovem é
tem uma importância tão fundamental na história da humanidade que em torno dele existe uma falange tão poderosa como a falange que seguiu Jesus de Nazaré na Palestina há 2000 anos. Impressionante, né? Este jovem escreverá centenas de livros. Olha só. Em 1927. Tanto a dona Carmen Perazzo e o seu Hermínio deram essa declaração lá atrás, quanto o próprio Pascoal Comanduti foi entrevistado. Essa entrevista está no livro do Divaldinho Matos, Chico Xavier em Pedro Leopoldo, né? E foi feita por um grande amigo nosso, que eu conheci, né? Eu entrevistei ele, que era de Belo Horizonte e frequentava o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Pois bem, ele escreverá centenas de livros. Depois de desencarnado, não terá substitutos, porque a ligação dele é direta com Jesus. Veja bem. Então, é uma presciência, né? Eu acabei de falar da mediunidade de presciência. Pascoal Comanduti teve essa mediunidade, falou com o casal Perazzo. Agora eu pergunto para vocês, os casais aqui, quais de vocês atenderiam o convite, hein? Da espiritualidade, não é? Vamos ser sinceros. Não é? E eles atenderam, gente. Eles saíram, fecharam tudo que tinham aqui, venderam, foram para Pedro Leopoldo e deram mão forte ao Chico. Tanto é que essa reunião que eu citei ocorreu em maio. Em junho, eles fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E na data da fundação, que foi dia 8 de julho de 1927, a dona Carmen Perazzo viu, então, os espíritos em torno do Chico, falou com ele, pediu licença, pôs várias laudas de papel na frente dele com lápis e falou com ele: meu filho, os espíritos querem escrever por seu intermédio. O jovenzinho, você fica com medo, né? A gente fica, né? Quando a gente começa a escrever, né, na psicografia, é natural que você fica assim, sem saber o que está acontecendo, na dúvida, não é? Será que isso é coisa minha? Será que isso é coisa dos espíritos? Mas tem que ter um começo, né? E aí, o que aconteceu? A dona Carmen, que tinha vidência, viu sobre o Chico uma chuva de livros. Olha que legal. Até hoje, nós já contabilizamos 546 livros. Olha só, é muita coisa para a gente ler, né? Ainda tem mais. Ainda tem mais. 546 livros já foram publicados. Mas você já leu 6? Mas está no bom caminho. Falta só 540. Então, muito trabalho para todos nós, né? A gente não basta ler, tem que ler, compreender, discutir, estudar, colocar em prática, que é o mais difícil. É ou não é? Colocar em prática é o mais difícil. E aqui, aí o que aconteceu? Eu havia citado que logo depois disso, ocorreu que eles fundaram um centro com 9 pessoas, né? Das 9 pessoas, 6 desencarnaram em 6 meses. Imagina. Acho que ia para São Paulo. Todo mundo ia desanimar, né? Já pensou, Marina? Você fundou lá o Retiro da Luz, em 6 meses encarnou 80%. Era um nome, imagina. Imagina. A gente foge, né? Ficou o Chico, o irmão dele, José, e mais um senhor de Pedro Leopoldo. Corajoso. Não foi corajoso, não, porque esse senhor deu no pé.
falou que a mulher dele não queria mais deixar ele frequentar. A mulher ficou com medo, né? Ficou com medo, não deixou mais ele ir. Só sobrou o Chico e o irmão dele, José. Mas aí o que aconteceu? Exatamente. Né? Aí, logo a seguir, o Chico, então, começou a trabalhar com o irmão. Aí surge, em 1931, a morte da segunda mãe, Dona Cidália, que foi, ele me contou pessoalmente, o tanto que ele sofreu. Segundo ele me contou, foi o dia de maior angústia dele aqui na Terra. Onde aquela noite, que ele mais se sentiu sozinho, abandonado aqui na Terra. Porque ela era confidente dele. Era com ela que ele contava tudo o que acontecia com ele no campo da mediunidade, as visões, porque, como eu citei na semana passada, o pai dele queria interná-lo. Ele foi salvo pelo padre católico, Sebastião Scarzelo, que, vendo que o Chico era um menino bom e honesto, mas não sabendo interpretar a mediunidade dele, ele falava que o Chico contava tudo que ele via, né, na missa, para o padre Sebastião Scarzelo. Mas o padre falava, ele acreditava no Chico. Disse: Chico, eu não sei explicar isso, mas eu acredito em você. Mas seu pai está querendo te internar. E isso não é possível. Então, eu vou arrumar um jeito de o seu pai não te internar. Que foi o quê? Colocar ele trabalhando. Que aí ele ajudava financeiramente a família. E o pai não teve mais coragem de interná-lo. Pois bem, aí morre a Dona Cidália. Ela chama, um dia antes, no dia 18 de abril, olha só, dia do Livro dos Espíritos, hein? Ela chama o Chico e fala assim: ó, eu já estou indo embora. 18 de abril de 1931. O Chico tinha 21 anos. 21 anos. E ela fala com ele: eu estou indo embora. Ele chora muito no pé da cama dela. Não faz isso comigo, ela estava tuberculose. Só vai me deixar aqui sozinho? Se não, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar no mundo espiritual é pedir a Jesus que te mande um espírito para cuidar de você, um espírito muito bom que vai cuidar de você. É meu primeiro pedido quando eu chegar na vida espiritual. E de fato que ela desencarnou no dia 19 de abril, não é? Em maio, no início de maio, no Luiz Gonzaga, que já tinha sido fundado, o Chico vê pela primeira vez o espírito de Emmanuel, vestido como Padre Manuel da Nóbrega, uma das encarnações dele no século XVI aqui no Brasil, né? Aliás, ele migrou para o Brasil, não é? E foi o grande, no século XVI, foi o grande incentivador do movimento jesuítico aqui no Brasil, né? Fundou o Rio de Janeiro, fundou São Paulo, fundou as duas principais cidades do país, né? Bom, mas na primeira visão, o Chico conta que ele não conversou com Emmanuel. Ele apenas viu o Emmanuel com o Padre Manuel de Nóbrega no canto do Luiz Gonzaga, e no final ele falou com ele assim: você está cansado hoje, mas numa próxima ocasião nós conversamos. Que foi depois da reunião mediúnica, o Chico estava esgotado, ele não quis falar nada. Indo para, quem já foi lá em Pedro Leopoldo sabe, tem o córrego e tem a cachoeira lá, não é? E naquela época era muito mais caudalosa do que é hoje, claro, né? E ao pé da cachoeira, o Emmanuel então se apresenta desta feita como o senador Públio Lentulus, na vestimenta romana da época do Cristo, e que o chama então a ter trabalho com ele, Jesus,
E o Chico pergunta, mas o que eu preciso fazer? E ele responde, 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. Né? Depois, muitos anos depois, em 1987, eu estava lá na casa do Chico Xavier, tem até a foto aí, e o Chico me chama e fala assim, Geraldinho, você vai me entrevistar. E o Chico era mandão, viu, gente? Era ariano. Então, você vai me entrevistar. E eu sentei lá, na foto tem, inclusive, muito legal, com um caderno, né, escrevendo, e o Chico do meu lado, na cadeira de balanço, estava muito frio, era o dia 17 de julho de 1987. E estava muito frio, Uberaba, ele com o cobertor assim no colo, né, na cadeira de balanço, e eu lá anotando. Ele me ditou as perguntas e as respostas. Entrevistadora. Ariano mesmo, né? Me ditou as perguntas e as respostas. A primeira pergunta é, quando o senhor viu Emmanuel e tal, ele teria dito disciplina, disciplina, disciplina. Teria ele dito algo mais? E aí é que ele vai revelar, antes ele não tinha falado isso com ninguém. Né? Aí é que ele vai revelar quais que foram as etapas da tarefa mediúnica dele aqui na Terra. Ele vai revelar, por exemplo, o seguinte, o compromisso original, gente, era receber 30 livros. 30. Olha só. Não dá a impressão da multiplicação de pães e peixes? Com certeza. Né? Quando os discípulos ficam apavorados, que tinha muita gente ouvindo Jesus, eles foram para Jesus e falaram assim, Senhor, é melhor dispensar o povo, porque nós não temos, está chegando a hora, a tarde, né? E à noite, nós não tem comida aqui, é preciso dispensar o povo, porque eles precisam comer, precisam beber. O que Jesus fala com eles? O que tendes aí? Não é o que Jesus fala conosco? O que vocês têm? O que você tem? Hein, Galo? Galo está aqui. Hein, Gustavo? Marina, o que você tem? Renata? É isso que Jesus pergunta para nós. Né? Aí você fala, bom, eu tenho isso. Então, Jesus multiplica o que você tem. O compromisso do Chico era psicografar 30 livros com Emmanuel dentro da mediunidade espírita cristã. Aí ele atingiu os 30 livros muito cedo, na década de 40. Aí falou com o Emmanuel, bom, então agora encerramos o compromisso? Emmanuel falou assim, olha, nós fizemos tão rápido que agora vamos dobrar para 60. Não quero falar dobrar a meta, não, porque tem outras lembranças. Vamos dobrar para 60 livros. Então, Ele acreditou, né? E ele acreditou. 60 livros, ele pôs a mão na cabeça, mas mais 30, mais 30. Você está jovem ainda, Chico. Se não me engano, o 30º foi no início da década de 40, imagina. Chico tinha 30 e poucos anos. Acho que foi em 1947, se não me engano. Então, ele aceitou. Chegou em 1959, o 60º livro psicografado foi Evolução em 2 Mundos. Livro fácil, né? O que vocês acham? Livro dificílimo. Mas é o que eu mais gosto da mediunidade do Chico. Evolução em 2 Mundos é maravilhoso. Ele psicografou Evolução em 2 Mundos em Pedro Leopoldo. Foi o último livro que ele psicografou em Pedro Leopoldo. Por quê? Em 1958, ele foi publicado em 59. No dia 5 de janeiro de 59, ele mudou-se para Uberaba. Né? Ele já foi na parceria, né? Já foi na parceria. O Valdo Vieira morava em Uberaba, o Chico em Pedro Leopoldo. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone celular. Né? O Chico, no mesmo dia, o Chico psicografava um capítulo par, e o Valdo Vieira, lá em Uberaba, psicografava o capítulo ímpar.
E os capítulos se completam perfeitamente. Fala, Humberto. Nesse momento, vocês já suspeitavam da encarnação dele? Foi um pouco mais... Foi mais à frente, né? Passou um pouco mais... Ele também já tinha consciência. Eu acredito que ele sim. Eu acredito que sim. Mas o movimento espírita ainda não tinha acordado para o fato, não. Havia, na década de 50, houve só uma comunicação espiritual no Rio de Janeiro, falando que ele era Allan Kardec, encarnado. E antes, na década de 30 e 40, o Ramiro Gama, no Rio de Janeiro, que foi um dos biógrafos do Chico, falava isso também. Olha que legal. Então não era um conhecimento que era espalhado, não. Fala, Márcio. O Valdo Vieira, o Chico, considerava ele como o futuro instituto da obra dele? Olha, o Chico Xavier me falou pessoalmente o seguinte: de todos os médiuns que ele conheceu na face da Terra, encarnados, Valdo Vieira era o que tinha a mediunidade mais autêntica. Por isso ele sofreu horrores quando Valdo Vieira abandonou o espiritismo, em 1966. Isso estava previsto por obra? Não, isso foi coisa das trevas. Depois eu conto, tá? Tem muita coisa para contar. Mas eu vou entrar nisso. Quando eu falar sobre a ida de Chico aos Estados Unidos, nós temos alguns slides aqui, eu falo nisso. Pois não? Ele foi para Uberaba porque ele começou a sofrer uma perseguição muito intensa da imprensa. Infelizmente, um dos sobrinhos dele recebeu dinheiro para dizer que ele não era médium coisa nenhuma, que a mediunidade dele era falsa e que ele copiava os textos durante a madrugada, levava os papéis escondidos no paletó e quando chegava no centro espírita, ele trocava os papéis. É ridículo isso, né? É tão difícil. Gente, 546 livros, vamos lembrar. Aonde ele tirava já? Entendeu? Imagina, não tinha nada. E outra coisa, ele trabalhava em 3 empregos, né? Fala, Pedro. Essa aqui é. Opa. Acho que vai passar. Ah, não, peraí. Ai. Vai passar. Tem que voltar. Essa. Essa é do Públio Lento, tá? E essa, inclusive, que está lá na casa do Chico Xavier, que é ele que me deu. Estava louro e o Chico falou comigo que ele era louro. De olho azul. Sim. E aí, você deve saber que quando preparando o Allan Kardec, reencarnando o Allan Kardec, ao mesmo tempo ele estaria reencarnado no Francisco de Assis. Quer dizer, não é ao mesmo tempo, não, querido. Francisco de Assis é século XIII. Francisco de Assis viveu entre os séculos XII e XIII. Allan Kardec viveu no século XIX. Acho que ele está se referindo ao fato de o Allan Francisco aparecer na codificação do Evangelho, né? Ah, não. Isso é uma explicação longa. Isso é uma explicação longa que eu vou pedir para você estudar o livro dos Espíritos, pergunta 505. Aí semana que vem a gente continua. Tá bom? Senão eu saio aqui da linha. Aí ele foi para Uberaba, por quê? A imprensa de Belo Horizonte, a imprensa marrom, colocou na porta da casa dele, essa mesma casa lá de Chico Xavier que vocês conhecem, colocou todo tipo de jornalista e tal para entrevistá-lo. E ele ficou numa luta íntima muito grande, porque se ele fosse responder aos jornalistas, ele teria que falar mal do sobrinho. Falando mal do sobrinho, ele iria desagradar a irmã e o cunhado.
que trabalharam com ele muito tempo no grupo Meimei. O cunhado dele, inclusive, era muito ligado às transcrições das mensagens que o Chico recebia pela voz, né? Então, ele pensou, bom, eu prefiro renunciar ao direito de falar a verdade, Resposta, né? Dar a resposta à altura dessa perseguição, e vou para Uberaba. E ele me contou que ele foi para Uberaba com a roupa do corpo. Tinha, porque o Valdo Vieira morava lá. O parceiro de mediunidade dele, Valdo Vieira, residia com a mãe, Dona Aristina, em Uberaba. Além disso, ele já tinha visitado Uberaba inúmeras vezes como funcionário público federal da Fazenda Modelo, junto com o Dr. Rômulo Joviano. Até hoje, a feira de gado de Uberaba é internacionalmente conhecida, né? Não sei se vocês viram recentemente, questão de 10 dias atrás, a vaca mais cara do mundo, né, foi leiloada em Uberaba há poucos dias atrás. 4.600.000 dólares. 22 milhões de reais, né? Então, Uberaba é a capital do boi zebu, do gado Nelore no mundo, né? E isso foi muito, gente, fruto do trabalho de Chico Xavier e do Dr. Rômulo Joviano à frente da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, né? Que espalhou essa questão agropecuária pelo Brasil todo. Bom, então ele foi escolheu Uberaba por isso, né? Aí, vamos voltar ao caso. 60 livros, né? Ele chegou a Uberaba, já tinha publicado o Evolução em Dois Mundos, bom, agora chega, né? Aí o Emmanuel vira para ele e disse, não, mas olha, nós estamos chegando numa cidade nova, novos amigos, não é? Nós podemos fundar um novo centro espírita aqui. Porque lá em Pedro Leopoldo ele deixou 4 fundados, né? O Luiz Gonzaga foi o primeiro, o Meimei o segundo. Ele tinha pedido um amigo dele para fundar, que era frequentador do Luiz Gonzaga, para fundar o Bezerra de Menezes, e tinha pedido meu tio-avô, aquele Zeca Machado, para fundar o Sheila. Ele deixou para trás 4 centros espíritas em Pedro Leopoldo. Chegou em Uberaba, fundou a Comunhão Espírita Cristã. No mesmo dia que ele chegou de ônibus, eles foram para o Matagal, que era longe naquela época. Só tinha uma cisterna. A primeira reunião de Chico Xavier na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, fundada nessa noite, sob o luar, né? sob a abóbada celeste iluminada, foi em torno de uma cisterna. Olha que interessante. Lembra muito a figura do Cristo na cisterna, não é? Dando água viva, né? Água viva, né? Descedentando a samaritana. Bom, então lá eles fundaram a Comunhão Espírita Cristã. O que aconteceu? O Emmanuel falou com ele, não, nós podemos chegar a 100 livros. E ele chegou daí a 10 anos. Em 1969, publicou o Poetas Redivivos, em comemoração ao seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo. É um grande livro também de poetas desencarnados, portugueses e brasileiros. 100 livros. Aí ele chegou, disse, agora eu já estou aposentado. Ele foi para Uberaba, ainda trabalhou mais 3 anos para se aposentar. Agora eu já estou aposentado, já estou doente. Cumprimos mais de 3 vezes o compromisso na mediunidade com Jesus. Então, agora, a partir de agora, eu posso descansar. Aí o Emmanuel falou com ele, olha, eu trago aqui um decreto de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora o Chico não conte isso, não, ele contava que era um decreto da alta espiritualidade. Não, mas era de nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Um decreto de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o qual
o seu corpo físico, a partir de hoje, em favor das tarefas espíritas cristãs, em favor da divulgação das mensagens dos amigos espirituais para os habitantes da Terra. Mas o Chico era ariano, e ele virou para o Emmanuel e falou assim, olha, mas o senhor, com todo o respeito que nós devemos a nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós somos adeptos de uma doutrina que preconiza que nós temos o livre-arbítrio. É ou não é? E Emmanuel respondeu, é sim, você tem razão, Chico. Então, se eu tenho razão, se a doutrina espírita preconiza que cada um de nós tem liberdade de ação, com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu já fiz mais de 3 vezes o compromisso. Estou velho, estou cansado. Então, ele há de convir comigo que eu cheguei na hora do descanso, da aposentadoria espiritual. Existe isso, Marina? Né? Não existe. Né? E o que o senhor me diz? Aí o Emmanuel disse, olha, aí eu vou ser forçado a ler uma nota de rodapé aqui no decreto. Segundo ela, se o médium em tela, né, em letras miúdas, se recusar a continuidade do serviço, o senhor Emmanuel tem a minha autorização, lá do chefe, para tirá-lo do corpo agora. E ele vai desencarnar. Aí o Chico, não, pelo amor de Deus, não quero não. Deixa eu ficar aqui na Terra. E aí ele ficou, você sabe, até 2002. Né? Olha só, de 1969 até 2002, já são 500. Dos 100, gente, já tem mais de, vamos supor, quase 6 vezes. Né? 5 vezes e meia. Vejam só, isso não é uma grande lição para todos nós, da multiplicação que não nos pertence? Basta o que para nós? Basta que nós sejamos fiéis. Basta que nós sejamos disciplinados. Basta que nós sejamos frequentes, estudiosos, porque o Chico também era estudioso, viu, gente? Nos 21 anos nos quais eu convivi com ele, eu nunca o vi sem ter debaixo do braço um livro de Allan Kardec. Uma hora era o Evangelho, outra hora era o Livro dos Espíritos, principalmente esses dois. Ele gostava muito do Céu e Inferno também. Muito bom. Né? E nós temos essa obrigação, nós temos que estudar. Né? Senão, a gente não vai a lugar nenhum. Bom, sim. Eu estou te ouvindo. Sobre esse problema que eu vou te pedir para não entrar nisso agora, porque vai estar mais para frente. Quando eu falar dos Estados Unidos, eu vou contar o caso do Valvier. E é muito triste o caso. Mas serve de alerta para todos nós. Mas você vai ter paciência comigo, não vai? Porque eu quero contar um caso aqui, eu não sei como é que nós estamos na hora. Tem tempo. Tem tempo? Eu quero contar o caso da desencarnação da Dona Cidália, né? Que é muito lindo. Então, ela, antes do Emmanuel chegar e tudo, ela chama o Chico, ó, vou desencarnar. E ela desencarna no dia seguinte, dia 19 de abril de 31. E o que acontece? O Chico disse-me que sofreu demais. Naquele tempo o velório era em casa, né? Colocava-se o caixão da pessoa em cima da mesa de jantar da família, a família se reunia, os vizinhos vinham e estava lá todo mundo reunido em Pedro Leopoldo, onde hoje é o endereço do Luiz Gonzaga, Centro Espírita Luiz Gonzaga. E então disse-me o Chico que eles estavam todos orando, hein? Ela morreu, não, jovem em termos. Para os parâmetros de hoje? Para os parâmetros de hoje, sim. Para os parâmetros da época, acho que não. Porque ela teve 6 filhos. Além de criar os 9
do primeiro casamento, né, entre eles, o Chico. Ela ainda teve 6, ela criou 15 filhos. Uma mulher que não tinha outra ocupação a não ser, aliás, uma ocupação sublime, né? Diga-se de passagem, de criar 15 filhos. Quem tem 15 filhos? Levanta. Quem tem 5? Hoje em dia, a gente tem um e ainda reclama. Não é? Então, é muito difícil, gente. É muito difícil. Por isso que a gente tem que olhar bem esse caso. Porque eu pergunto muito nas palestras às mulheres, né? Quando o seu João Cândido ficou entusiasmado com a dona Cidália, pediu-a em casamento e já queria casar-se com ela, ela fez uma condição. Não, eu caso com você, mas com uma condição. Que você busque os seus 9 filhos do primeiro casamento, que estavam dispersos por diversas famílias amigas de Pedro Leopoldo, que você busque os 9 para eu acabar de criá-los. Você faria isso? Não, né? É um anjo, né? É um anjo, né? Eu acho que é um. Já tinha. Faz questão de criar os 9. Tem mais cedo. Exatamente. Mas o que elas. Mas pouca gente sabe disso, mas o que a família fazia? Como eles tinham um terreno grande no quintal, eles plantavam hortaliça e vendiam. Pouca gente sabe disso. A família de Chico Xavier sobreviveu muito vendendo hortaliças, né? E para a população de Pedro Leopoldo. Quer dizer, ela trabalhou muito. Além de criar os 15 filhos, era quem coordenava a horta lá da casa da família Xavier, né? Então, oi. Nesse momento de citar, o Chico já estava tendo contato com Isabel de Aragão? Já, porque Isabel foi a primeira, né? Mas eles já tinham contato assim, próximo também, igual o Emmanuel? Não, o Emmanuel veio depois, né? Não, assim, já tinha uma oportunidade de conversar, compartilhamento e tal. Com o Emmanuel, não. O Emmanuel. Com Isabel, era contínuo esse contato. A Isabel de Aragão, gente, que é a primeira. Porque quando ele recebeu, eu contei o caso da primeira mensagem psicografada, foi dia 8 de julho de 1927. 2 dias depois, que foi dia 10 de julho, o Chico conta que era uma noite fria em Pedro Leopoldo. Naquela época, como ele tinha sido católico, apostólico romano, até os 17 anos, ele tinha o hábito noturno de orar de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora. E ele estava fazendo as orações dele dessa forma. Ele estava de joelhos orando na noite do dia 10 de julho de 1927, quando, a princípio, ele até confundiu a visão que ele estava tendo com a própria Nossa Senhora. De tão bela era a visão espiritual daquela senhora, né? E ela aproximou-se, era bastante luminosa, aproximou-se dele e falou com ele, Francisco. Ele tinha só 2 dias de mediunidade, viu, gente? Ele havia começado a mediunidade no dia 8. Isso era o dia 10 de julho. Francisco, eu venho, e ela falou em castelhano fluido, que ele compreendeu perfeitamente. Francisco, eu venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo te pedir que distribua pães com os pobres nossos irmãos. E ele ainda virou-se para ela. Ele ainda virou-se para ela e falou assim, mas senhora, com todo respeito, nós mal temos pães para alimentar os nossos. Porque a essa ocasião, o pai dele estava doente, né? A família estava passando... Nós temos que lembrar que em 1927 era uma época de crise, né? Muito profunda aqui no Brasil, né? E havia tido guerra entre alguns estados, né?
De um lado tinha Minas Gerais e Rio Grande do Sul, do outro lado São Paulo, nós brigamos com ela e tal. E era uma questão complicada, né? Logo depois veio a quebra da Bolsa de Nova York, então a década de 30 foi terrível. Então, o que aconteceu? Ela falou com ele, não se preocupe com isso. Os recursos e as pessoas que te ajudarão nesse serviço, nós vamos providenciar. E ela se despediu e ele ainda perguntou, mas senhora, qual é o seu nome? E ela falou assim, meu nome é Isabel de Aragão. Aliás, não, ela não falou o nome. Ela falou que ela estava vindo em nome das gentes peninsulares. Só que o Chico não sabia para estar vindo que gentes peninsulares era aquela. Não é? Alguns dias depois, ele recebe a visita daquele que foi o confessor de Dona Isabel de Aragão, chamado Dom Fernão, lá de Portugal, que vai explicar para o Chico. Chico, a senhora que veio te visitar é Isabel de Aragão, a rainha santa de Portugal e Algarves do século XIII. Não é? E a partir daí, ela é a mentora de Chico Xavier para a caridade. É a prova da importância da caridade para o médium. Exatamente. Ela é a mentora. Todas as atividades de Chico Xavier na caridade eram mentoradas por ela. Enquanto Emmanuel, gente, era o mentor de Chico Xavier para a psicografia. Dr. Bezerra de Menezes era o mentor de Chico Xavier para as receitas mediúnicas. E o Chico recebia 1 hora por dia das receitas homeopáticas. Neio Lúcio era o mentor de Chico Xavier para o culto do Evangelho no Lar. Você veja bem, Chico Xavier é muito maior que todos eles. Porque os outros eram mentor de uma coisa, mas quem fazia tudo? Era o Chico, era uma só pessoa. Concordam comigo ou não? Sim, com certeza. Não é? Não é mesmo? Não é mesmo? Então, voltando lá ao desencarne da Dona Cidália. O Chico senta, todo mundo, a família em volta, chorando muito. E, de repente, ele vê que o corpo dela dá uma pequena estremecida e o espírito da Dona Cidália se levanta sobre o corpo. O caixão estava lá aberto, né? Se levanta sobre o corpo e senta no caixão. Eu comia. Mas Chico já estava acostumado, né, a ver os espíritos. Era a mãe dele, gente. Você vai ter medo de sua mãe? Ah, mas então você está um espírita muito de meia tigela. Espírita medrosa? O que vocês acham, gente? Vocês iam ter medo? Não. Eu não era muito não. Né? Muito feliz, muito um anjo. É diferente. Ele já tinha um entendimento, Já talvez nós, meros mortais. Não, ele já... Então, Em 1931, ele já estava muito avançado. 27, 28, 29, 34 anos de mediunidade. Já estava acostumado a ver espírito. Perna para que te quer. Hein? Gente, é a segunda pessoa que Chico mais amou nessa vida. Porque a primeira foi a mãe dele, a segunda foi a Dona Cidália. Exatamente. Essa que é a questão. A mediunidade é neutra. Você vê espírito bom e espírito ruim. Exato. Igual aqui na Terra, você não vê gente ruim e gente boa. Não precisa nem ir na rua, basta ligar a televisão. Você sabe muito bem quem que é ruim e quem que não é. Né? Aí, menina, aí o Chico falou que ela sentou, ela viu que ele estava vendo-a e acenou para ele. Luciano, ó. Aí ela acenou para ele, mas aí aí que ele chorou mais ainda, porque ele se sentiu realmente sozinho nesse mundo, né? Ela era a pessoa com quem ele contava.
Aí diz ele que a casa dele não tinha forro, né? Era aquela telha. De repente, aquilo tudo sumiu, o telhado sumiu, e ele viu a abóbada celeste, a noite iluminada das estrelas, e ele viu uma estrada de luz rasgando a imensidão. Uma estrada de luz. E essa luz veio se aproximando da casa, até iluminar o espírito da madrasta dele, a segunda mãe dele. Olha que beleza. E aí ele começa a perceber que descia dessa estrada de luz bolas de luz, esferas de luz muito translúcidas, muito iluminadas, e elas desciam fazendo esse movimento assim, ele me contou, num total de 12 esferas de luz descendo. Só que essas esferas de luz, quando chegaram na proximidade da Dona Cidália, do espírito da Dona Cidália, eles se transformaram em anjos alados. Olha que beleza. Anjos alados, translúcidos, iluminados, e todos eles cercaram a Dona Cidália, cercaram o caixão, e eles vinham respeitosamente, davam um beijo na testa dela e beijavam a mão dela. Né? Aí, depois que os 12 fizeram isso, ela então se levanta do caixão, né? Pisa ali aquele chão pobre da casa de Chico Xavier, dá um último adeuzinho para ele. E ela se transforma num deles. Ou seja, ela era um anjo encarnado na Terra. Foi a promessa da primeira mãe para ele? Foi. De mandar o anjo. O anjo exatamente. bom, né? Quando ele via a mãe, com 5 anos de idade, né? A mãe já tinha desencarnado. E ele estava cedido pelo pai na casa da madrinha, que maltratava ele. A mãe aparecia para ele e falava: tenha paciência, eu vou te mandar um anjo que vai cuidar de você. Foi a Dona Cidália. Né? E aí ela se transforma num deles, nesse anjo alado, e segue com eles. E o Chico ouviu uma música celestial de hosanas à vitória espiritual dela aqui na Terra. Olha que coisa linda, né? Mas ele falou que foi o dia que ele mais chorou na vida dele. E o dia que ele mais se sentiu abandonado na esfera terrestre. Porque não é? Todo mundo achava que ele era doido. E qualquer um de nós saía desse episódio também arrasado, né? Embora a beleza. Anos depois, não é essa é a irmã dele. Não existe fotografia dela. Mas aquela que está na casa do Chico não é Não ela? é ela. Ah, acho que aquela que está no meio não é ela. Não. Essa é a irmã dele. Não tem fotografia da Dona Cidália, nem da mãe de Chico Xavier. Né? Então, anos depois, uma grande amiga nossa de Belo Horizonte sonha com o Chico. E depois conta para ele e tal. Esse sonho que é muito interessante. Ela vai no mundo espiritual, numa cidade espiritual muito linda, ela descreve a cidade. É a Noêmia Barbosa da Silva, que a gente carinhosamente chama de Nona. E ela, então, fica encantada com aquela cidade. O Chico fala com ela assim: ô, Nona, você está gostando? Estou, Chico. Ah, então vem cá na varanda, vou te mostrar a cidade. Aí diz que quando eles chegaram na varanda, as plantas, as flores tinham luz. Os prédios, as construções eram tinham como se fossem paredes de cristal, material translúcido, que refletia a luz solar. Olha que beleza. Né? E então o Chico mostra para ela e fala assim: você está gostando dessa cidade? Ô, Chico, mas que bela cidade. Qual cidade é essa? Aí o Chico fala com ela: essa cidade é em homenagem à minha querida Dona Cidália. Essa cidade espiritual chama Cidália. Que lindo. Né?
Com essa a gente vai encerrando hoje. Olha só, não passei nenhuma slide, Lindo viu? demais, nossa. Oi. Sim. E na avó estava eu sento na cama, olhou no meu rumo, que coisa bonita, tentei todo mundo. Eu fiquei um tempo na cavidade, deixa eu falar que era bonito. O espiritismo. E ele devia estar vendo o mundo espiritual, né? O meu tio-avô também, o Walter Machado, aliás, ele, ao desencarnar, ele desencarnou com 97 anos, e ele desencarnou super tranquilo na casa dele, e ele, um segundo antes de desencarnar, ele disse, nossa, mas que beleza, e desencarnou. Que tomara que nós tenhamos essa experiência algum dia. Que Jesus nos ajude, né? Então, gente, vamos encerrar com muito carinho a reunião de hoje. Vou pedir a Maria Cecília para fazer a prece em nome de todos nós. João, você passa o microfone. Ah, claro. Eu já estava fechando o olho. Nosso Senhor Deus, agradecemos por mais uma noite, agradecemos por ouvir mais histórias do nosso mentor e guia espiritual, Chico Xavier. Agradecemos a oportunidade de estarmos todos unidos, Grupo Espírita Retiro da Luz, Grupo Espírita Saber Amar, todos aqui em prol de um bem comum, de adquirir mais conhecimento, de ampliar os seus horizontes, de sermos mais fraternos, mais caridosos e mais amorosos. Agradecemos a Maria Santíssima a oportunidade que temos em poder ouvir fatos tão ricos sobre a vida de Chico. Pedimos ao Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que nos ilumine. Pedimos aos mentores e guias espirituais de luz que nos acompanhem em mais essa semana. Agradecemos a Deus pelo dom da vida, pela saúde, por podermos estar aqui todos juntos. Só existe um Deus, Ele é nosso Senhor, com seu Filho Jesus Cristo, o Espírito de amor. Tudo nesse lugar será purificado pelo sangue de Jesus que na cruz foi derramado. Senhor Jesus, vos louvamos, vos glorificamos e vos agradecemos. E vos pedimos as bênçãos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, pessoal. Ah, espera aí que Sharon quer dar um aviso. Vem cá, Sharon.